Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, vamos ler do versículo 1 até o 26. Diz assim a palavra do Senhor. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai-a para nós. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, sou eu? E outro disse, sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes, é um dos 12, que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe. E todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Até aqui. Podem se assentar, meus irmãos. Então, hoje aqui dando continuidade à exposição do Evangelho de Marcos. Nós vimos aqui, semana passada, no domingo passado, o capítulo 13 de Marcos. E conforme nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 26, porque o correspondente ao capítulo 13 de Marcos está nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Então, o discurso que nós vemos de Cristo aqui, essa pregação, essa profecia,
registrada em Marcos, no capítulo 13. Lá em Mateus, tem mais detalhes, né? Tem mais detalhes desse momento. E finaliza, então, no capítulo 25. E aí, no capítulo 26 de Mateus, no versículo 1, vai dizer assim, ó, e aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, então podemos, né, também aplicar isso, né, ao capítulo 13 de Marcos, que nós vimos a exposição na semana passada. Aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, essa pregação de Jesus, essa profecia de Cristo que nós vimos na semana passada, a exposição, ela se deu 2 dias antes da Páscoa. Então nós podemos aqui ter uma noção, né, de tempo aqui em relação a esses eventos todos. 2 dias antes da Páscoa. E olha que interessante, Jesus dizendo, né, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E aí na sequência, né, aqui em Mateus, no versículo 3 e 4, então os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote Caifás, aliás, o qual se chama Caifás, e consultaram-se mutuamente para com dolo prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E aí, quando nós voltamos agora lá para Marcos, nós vemos, né, que é esse mesmo contexto. Ó. Capítulo 14, né, versículo 1 e 2. E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Vejam qual era a intenção daqueles homens. Não era que Jesus fosse morto durante a festa. Vejam, qual era a festa? Eram 2. A festa da Páscoa, que era no dia 14 do mês de Nisan. Esse era o primeiro dos meses no calendário judaico. Então, o calendário do povo hebreu ali, ele iniciava no mês de Nisan. Que era aproximadamente, né, no nosso calendário, seria ali pela metade de março, normalmente. E como é que funcionava, né, o calendário naquela época? Ele era baseado na lua. Então, toda vez que tinha lua nova, começava o mês, dia 1º. Então, normalmente no dia 14, tu tinha a lua cheia. E aí, então, por isso que sempre no dia 14 do mês de Nisan, uma lua cheia, era o dia da Páscoa. Independente se era uma segunda-feira, uma terça, uma quarta, uma quinta, sexta, sábado, domingo, independente de qual era o dia que caía a lua cheia, nesse dia ia ser a Páscoa. Ou seja, no dia da lua cheia, né, porque era o dia 14 do mês de Nisan. E aí, dali a 2 dias era a Páscoa. O que vinha na sequência da Páscoa? 7 dias de festa dos pães ázimos. Uma festa dos pães ázimos era, né, logo no dia seguinte a Páscoa começava, então, os pães ázimos por 7 dias. Por isso, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Só que, qual era o detalhe? Eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. A festa da Páscoa era uma das mais importantes de todo o calendário. Porque haviam, né, outras festas depois. Tinha o dia da expiação, tinha a festa dos tabernáculos, a festa das trombetas, tinha a festa de Pentecostes, tinham outras festas. Mas uma das principais, se não a principal, era a Páscoa. E eles não queriam que Jesus fosse morto na Páscoa, para quê? Para não chamar a atenção. Eles queriam, sabe, fazer as coisas mais às escondidas, né, de maneira, sabe, que simplesmente eles pudessem, né, eliminar a Cristo
que na mente deles era um problema para eles. Eles queriam fazer isso às ocultas, às escondidas, né, de maneira a não chamar a atenção. Então eles não queriam que fosse durante a Páscoa, por quê? Porque naquele momento da festa da Páscoa, vinha gente de tudo que era lugar, de vários países. Muitas vezes o povo vinha em peregrinação de outros países, que nem nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no Pentecostes, que era uma festa que era 50 dias depois do dia das primícias. Aqui eu tinha, agora, só para explicar o que é o dia das primícias. Tu tem a Páscoa no dia 14. Aí na sequência começa 7 dias de festa dos pães ázimos. Só que dentre essa semana, esses 7 dias de festa dos pães ázimos, o domingo era o dia das primícias. Então, digamos que o dia da Páscoa caiu numa segunda-feira. Na terça-feira começava o dia dos pães ázimos. E ia até a outra segunda-feira. No domingo ia ser o dia das primícias. E a festa de Pentecostes era 50 dias depois do dia das primícias. E aí, na festa de Pentecostes, nós vemos lá que tinha gente de tudo que era lugar. Está lá, né, Pedro e os demais apóstolos pregando. Naquele momento, antes disso, antes de eles começarem a pregar, quando ainda, né, estavam lá no cenáculo, orando, ali, buscando ao Senhor, e o Senhor os reveste, né, do Espírito Santo, eles são batizados no Espírito Santo, e começam a falar em línguas, e aquele povo começa a ouvir e entende aquilo que eles estão falando, cada um na sua própria língua mãe, língua materna. Ali diz que tem gente de tudo que é lugar. Tem romanos, tem partos, tem gente de tudo que é lugar diferente, de vários países diferentes. Não tinha gente só de Israel ali. Ou seja, porque toda festa, festa de Pentecostes, festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, nessas festas sempre havia, né, uma peregrinação de pessoas para a cidade de Jerusalém. Então era um momento onde havia muita gente em Jerusalém. E qualquer momento, qualquer situação que acontecesse, poderia chamar a atenção de muita gente. E os sacerdotes não queriam chamar a atenção. Por isso, né, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Mas agora, a providência de Deus, né, é tremenda, né, porque apesar de eles não quererem chamar a atenção, apesar de eles não quererem fazer isso na festa, Deus determinou que o seu Filho, que foi entregue por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vez que Deus deu o seu Filho unigênito, ele deu para quê? Para que morresse por nós. E Deus determinou que Jesus morresse não em qualquer canto escondido, mas, né, de maneira pública, diante de todos, chamando a atenção. Então Jesus não morreu em qualquer... Não, foi justamente na festa, no momento onde os sacerdotes não queriam, foi ali. Foi nesse momento, né, que não estava dentro da programação deles. Não era no momento que eles queriam, mas era o momento que Deus queria. Deus queria que fosse assim. Até mesmo porque Jesus Cristo, ele é, como diz aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 5, e versículo 7, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então Deus vinculou o sacrifício de Cristo, ou seja, sua morte na cruz, ele vinculou com a Páscoa. Justamente para podermos entender que Jesus, ele é a nossa Páscoa. A sua morte na cruz aponta, aliás, vamos inverter aqui. A morte do cordeiro da Páscoa, aquele que lá no início, lá no Egito, né, os hebreus foram ordenados que matasse o cordeiro, colocasse o sangue na verga das portas, e depois todos os anos comemorassem a Páscoa, onde eles comiam então um cordeiro, né, e esse cordeiro então ele era imolado. Esse cordeiro da Páscoa, ele apontava para o verdadeiro cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele, a verdadeira Páscoa. Porque lá atrás, aquela Páscoa era uma libertação do Egito.
Era um povo sendo liberto da opressão de um outro povo. E era uma libertação temporal. Ou seja, era uma libertação no que tange as coisas deste mundo. Mas agora a libertação que Cristo, a nossa Páscoa, a libertação que Ele nos deu, é uma libertação eterna. É uma libertação da condenação eterna. É uma libertação dos nossos pecados. É uma libertação de Satanás e suas hostes. Então, uma libertação muito, mas muito maior. Então, Deus propôs, nos seus tempos determinados, que Cristo morresse logo após a Páscoa, para que entendêssemos que Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Ele é o cumprimento que a Páscoa, da qual a Páscoa era apenas um tipo, da qual a Páscoa era apenas uma sombra. Mas a realidade da Páscoa é Cristo, a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Aí diz assim, versículo 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso. Vejamos aqui, Simão o leproso. Era como se fosse uma espécie de apelido. Não significa que ele ainda permanecesse leproso. Ou seja, porque afinal, se ele permanecesse leproso, nem poderia receber pessoas na sua casa. Ele teria que permanecer em isolamento. Mas agora, certamente esse Simão aqui foi um homem que Jesus curou de lepra. E é chamado aqui Simão o leproso, até mesmo para diferenciar de um outro Simão, ao qual Jesus já tinha ido comer na casa dele, um Simão que era um fariseu. Nós vemos e que acontece algo ainda semelhante na casa daquele Simão. Nós vemos lá em Lucas, no capítulo 7, que Jesus ele é convidado por um fariseu de nome Simão para comer na casa dele. Mas isso é muito tempo antes desses eventos, né, da última semana que anteriores à sua crucificação. É lá durante o ministério de Cristo. Ia lá, ia para lá, ia para cá e tal. E numa dessas, né, um fariseu convida ele para ir comer na sua casa. Lá tem uma pecadora que vai, leva um unguento, unge os pés de Jesus, enxuga os seus cabelos. E aí aquele Simão, né, olha assim, né? Esse aí não deve ser profeta, porque se ele fosse, ele ia saber qual é a mulher que está tocando nele, né, que era uma mulher pecadora. E aí Jesus vai lá, ministra, né, a Simão. Jesus mostra, né, que não apenas conhecia aquela mulher, mas que sabia o que se passava no coração de Simão. Ou seja, ele era muito mais que profeta. Né? Mas aquele Simão era o Simão fariseu. E é interessante que aqui não é o Simão fariseu, aqui é Simão o leproso, é um Simão diferente daquele. Então as circunstâncias até são semelhantes. Jesus está ali comendo na casa de um Simão, mas é um Simão diferente, ou seja, não é o fariseu, é o leproso. E o evento aqui não é a situação lá, uma pecadora indo lá ungir os pés de Jesus. Aqui a situação é diferente. É uma mulher que não diz que ela é uma mulher pecadora, por mais que todas as mulheres, né, e homens são pecadores, mas não é a mesma mulher, não necessariamente. Daqui a pouco pode até ser, mas creio até eu que possivelmente não. Então é uma circunstância diferente aqui. E naquele contexto ela ungiu os pés de Jesus e enxugava com seus cabelos. Aqui, essa mulher diz assim, estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. Então aqui não foi derramado sobre os pés. Então é uma circunstância diferente. Foi derramado sobre a cabeça do Senhor. E é interessante que aqui se cumpre uma palavra. Olha só. Estando ele em Betânia, assentado à mesa. Quem era esse que estava assentado à mesa? Era Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o Cristo. Ele estava assentado à mesa, em casa de Simão o leproso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, ela derramou sobre a cabeça. Ela derramou sobre a cabeça do Senhor o quê? Um unguento
de nardo puro. E aí nós vemos lá em Cântico, aquele livro, né, tão tremendo, Cantares de Salomão, que mostra, tem vários aspectos de interpretação no livro de Cantares, que eu entendo que são válidos, ambos esses aspectos, tanto naquilo que se relaciona à analogia de Cristo e à igreja, mas também, né, o aspecto do amor de um casal. Eu creio que o livro de Cantares de Salomão ele é aplicável a ambas as situações. Mas, em Cantares, no capítulo 1, e versículo 12, olha o que está escrito aqui, meus irmãos. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, Jesus estava ali assentado à mesa. E ele disse assim, o meu nardo exala o seu perfume. Ou seja, aquela mulher ali, representando a igreja do Senhor, né, apontando para a igreja do Senhor que adora o seu Senhor, o seu rei, estava ali em devoção, em adoração, derramando o seu nardo sobre o Senhor e fazendo, né, o nardo que era dela, mas que ela dedicou, que entregou ao Senhor, fazendo com que o seu nardo exalasse o seu perfume sobre o seu Senhor. Olha que coisa tremenda isso, né? Cantares, né? Como um versículo ali, né? Parece que está solto ali, mas não está solto. Ele está firmado num cumprimento em Cristo Jesus. E é um cumprimento tal que Jesus deixou isso, sabe, tão enfático, né? Nós já vamos ver aqui na sequência quão tremendo é isso. Porque ela quebra, né, o vaso, derramou sobre a cabeça. Então, imagina, aquilo encheu, né, a casa, aquele perfume. E aí, só que daí diz assim, olha a reação, né, de alguns. A reação dos discípulos. Nós vemos aqui quando a gente compara os textos, né, a gente vê que os discípulos ali foram aqueles que, né, se indignaram com ela. A gente lê os vários textos, né, de Mateus, né, e tudo mais. E alguns houve que em si mesmos se indignaram. E disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Olha só, olha o questionamento. Eles se indignaram, ou seja, ficaram irritados e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Isso foi algo muito ofensivo. Por quê? Meus irmãos, que nós jamais permitamos que a nossa devoção ao Senhor, que aquilo que, sabe, nós estamos entregando ao Senhor, nós não permitamos que alguém venha, sabe, né, nos criticar e que a gente então venha se sentir constrangido a não continuar na mesma devoção. Pelo contrário, que nós venhamos a nos empenhar cada vez mais, entregar cada vez mais ao Senhor. Segundo ponto, que nós não venhamos a ser aqueles que observam o zelo de um irmão na fé, de um irmão em Cristo, e ele naquele zelo, nós vemos, não, isso é demais. Isso aí já é demais, isso aí é fanatismo. Não, para que tudo isso? Daí a pessoa vai lá, né, e entrega, sabe, ao Senhor o seu tempo, né, o seu dinheiro, aquilo que ele tem, né, e daqui a pouco de uma maneira tão, sabe, pródiga, que outros falam, como assim? Precisa tanto? Que nós não venhamos a ser aqueles que venham julgar a adoração e achar que é demais qualquer coisa que algum irmão nosso na fé venha fazer pelo Senhor, no seu zelo, né, em adoração ao Senhor. Que não venhamos estar nessa posição de julgamento, de querer, sabe, achar que é demais. Nada que nós fizermos ao Senhor é demais. Nada é demais. Nós, assim, olha, com certeza, nós normalmente pecamos por negligência, pecamos por fazer de menos. Eu acho que, na verdade, não existe como alguém pecar, né, por fazer demais. Não.
Ninguém vai conseguir fazer demais para o Senhor. Mas nós podemos correr o risco de fazer de menos. E aí é que tem que estar o nosso cuidado, para não fazer de menos. Porque normalmente, a maioria dos crentes fazem de menos. Fazem menos do que o Senhor merece. E não mais do que o Senhor merece. Porque nós jamais vamos atingir o padrão daquilo que o Senhor merece que nós façamos por Ele. Então que venhamos a nos empenhar, que venhamos a ter essa mulher como um exemplo para a nossa devoção, para a nossa adoração, para a nossa entrega ao Senhor, para as renúncias que nós devemos fazer, nos dedicando ao Senhor. E o que tivermos que entregar, que dedicar ao Senhor, que entreguemos, meus irmãos. Seja o nosso tempo, os nossos bens, a nossa vida, tudo. Tudo é do Senhor. Olha o que o Senhor entregou por nós. Ele deu a sua vida preciosa. O seu sangue precioso. Ele que é o Criador de tudo. Ele que poderia simplesmente, uma vez que nós éramos os seus inimigos, nós éramos aqueles que havíamos pecado contra Ele, que havíamos o ofendido, e Ele, sendo Deus, poderia simplesmente, com justiça, nos condenar eternamente. E Ele vai, se humilha, se faz homem, e vem, morre por nós ainda. Olha tudo que o Senhor entregou por nós. E aí a gente vai achar que alguém pode fazer demais, que alguém pode fazer muito. Não, isso aí já é demais, isso é muito. Não precisa tanto assim. Misericórdia, meus irmãos. Que jamais venha esse tipo de pensamento em nossos corações. Seja em relação a outros e seja em relação a nós mesmos. Que venhamos a nos dedicar e nos empenhar com cada vez mais zelo. Aí, olha a argumentação, né? Do porquê que eles perguntaram, para que se fez de desperdício de unguento? Então, derramar um unguento em adoração, ungindo, né, a cabeça do Senhor, aí chamar isso de desperdício. Misericórdia, sabe? Olha que ofensivo, né, foi isso. Imagina o coração daquela mulher, né, que estava ali, né, alegre, né, ali, sabe, quebrantada, né? Certamente, se quando fala assim, que ela quebrou o vaso e lhe derramou sobre a cabeça, esse quebrar o vaso e derramar sobre a cabeça está apontando para o coração dela. É um símbolo exterior que está representando o coração daquela mulher. Um coração quebrantado diante do Senhor. E é esse tipo de sacrifício que o Senhor se agrada. É de um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Que nós venhamos a, ter cada vez mais quebrantamento de coração. Quantas vezes estamos endurecidos, quantas vezes, estamos frios. Não, nós não devemos nos acomodar com essa disposição de espírito. Pelo contrário, devemos buscar cada vez mais nos quebrantarmos diante do Senhor. E aí diz assim, por que se fez esse desperdício de unguento? Né? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros, né? 300 denários, e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. E se murmuravam aqui, não era tipo assim, só uma murmuração, tipo assim, né, tipo um cochicho, assim, não. Era no sentido, de realmente, essa murmuração, ela era diretamente contra ela, como se estivessem, tipo assim, repreendendo ela, corrigindo ela. Sabe? E daí imagina, ela ali, né, aquele ato de adoração, quebrantada, né, ali, alegre por estar adorando o Senhor, né, expressando a sua devoção sincera diante de Cristo. E aí, recebendo essas palavras, né, de repreensão pelo seu ato de adoração. Ela, uma mulher, um vaso mais frágil. Né, os homens que deveriam ter todo um cuidado, né, para falar, dependente que mulher deveriam, né, ter cuidado ao falar com ela, como vaso mais frágil. Um homem tem que ter esse cuidado. Se o homem tem que ter o homem não é chamado a ter esse cuidado com a sua esposa, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7.
é chamado a ter esse cuidado com a sua esposa, como vaso mais frágil. Tá, mas será que é só com a sua esposa? As outras mulheres ele pode tratar de qualquer jeito? É assim? É óbvio que não. É óbvio que assim como ele deve tratar com cuidado a sua esposa, ao se direcionar a outras mulheres, ele também tem que lidar com elas, entendendo que são vasos mais frágeis. Era a forma como esses homens estavam agindo aqui? Não. Então imagina, sabe, como é que ficou naquele momento, sabe, como é que ela começou a ser repreendida, começou a ser, né, coagida ali, corrigida, né, de maneira indevida. Né, como é que ficou o coração daquela mulher? Mas olha que tremenda a forma como o Senhor, né, vai em defesa dela. Isso mostra, né, tanto, né, o cuidado que o Senhor tem em relação àquela mulher específica e o cuidado que nós homens devemos ter e devemos, ao exemplo do Senhor, proteger as mulheres quando estiverem sendo agredidas por outros homens, seja fisicamente, seja em palavras. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo e proteger. Mas também mostra a forma como Cristo age em relação à sua igreja. A forma como o Senhor vai defender os seus diante dos seus acusadores. Olha a forma como Jesus faz, né? Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Então, essa é a primeira coisa, né? Jesus repreende, ele corrige aquela disposição de pensamento completamente torcida, né? Quando foi dito assim, ó, por que se fez esse desperdício de unguento? Aí Jesus disse sim, ela fez a mim. Ela fez-me boa obra. Se vocês estão considerando isso desperdício? E aí, na sequência, Jesus vai e corrige, né, aquele suposto argumento, né, a validade daquele suposto argumento, de que, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E aí, Jesus diz assim, ó, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes. Mas a mim, nem sempre me tendes. Olha quantos de nós, meus irmãos, que gostaríamos, né, de estar na posição daquela mulher, né, de poder, né, estar ali demonstrando, né, com os nossos atos, né, com os nossos bens, com o que nós temos, a nossa adoração ao Senhor. Quantos de nós gostaríamos de ter esse privilégio, né, de poder estar ali pessoalmente com o Senhor e podermos adorá-lo? Óbvio que nós podemos fazer isso hoje, mas nós podemos fazer isso em outro aspecto, em outro sentido. O Senhor está conosco? Está. Mas é de maneira espiritual. Mas que coisa tremenda, né? Bem, como Jesus disse, né? Houve reis, profetas, tal, que quiseram ver e ouvir, né, o que os discípulos ali viram e ouviram e não puderam. E da mesma forma nós, quando é que nós vamos ver? Quando Jesus voltar. Mas olha só, eles não estavam percebendo o privilégio que tinham. Sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. E Jesus já estava às portas da crucificação. E logo na sequência, quando ele ressuscitasse, ele fica só mais 40 dias com eles. Deveria ser o tempo, sabe, de eles estarem em plena devoção, assim, aproveitando cada momento, sabe, para demonstrar o seu amor e adoração ao Senhor. Mas estavam ali preocupados com o desperdício de unguento e com o valor que poderia ser vendido, né, para ser dado aos pobres. Então sabe que na nossa mente, meus irmãos, nós não venhamos a ter os princípios, os valores invertidos. Porque ajudar os pobres, fazer bem aos pobres, é algo bom? É algo importante? Sim. Mas vejam que existem coisas que são mais importantes.
e a própria adoração ao Senhor é mais importante. E aí, então nós não podemos inverter, sabe? Pegar mandamentos, né, menores, de menor importância, e colocar eles acima daqueles de maior importância. Não era aquilo que os fariseus faziam em relação, por exemplo, ao dízimo. O dízimo, ele é um mandamento de Deus? É importante? É. Mas os fariseus, eles não... O que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 23, versículo 23? Olha só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. O que é estas coisas? O juízo, a misericórdia e a fé, que é o mais importante da lei. Só que ele diz assim, ó, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, ou seja, não omitir o dízimo também. Só que o que os fariseus estavam fazendo? Estavam invertendo as coisas, colocando o dízimo como aquilo que era o mais importante, e mais importante do que o juízo, a misericórdia e a fé. E estavam omitindo o juízo, a misericórdia e a fé. O que nós somos chamados a fazer? A não omitir nada. Mas a jamais invertermos a ordem de importância dos mandamentos de Deus. E o mandamento de amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, toda a nossa alma, o nosso entendimento, esse é o maior e o mais importante de todos os mandamentos. E o que aquela mulher estava ali fazendo? Demonstrando o amor a Deus. Com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, suas forças. O cuidado com os pobres, ou seja, o amar ao próximo como a si mesmo, é importante. Mas ele não está acima do amor a Deus. Então, e aí olha só, então Jesus vai lá, defende ela, com isso ele está demonstrando esse princípio que o Senhor lhe defende os seus. O Senhor vai defender todos aqueles que o adoram, todos aqueles que o priorizam. Isso que demonstra também o princípio de que aqueles que o honram, ele honra. Nós vemos esse princípio lá em Eli. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desprezados. Aquela mulher, ela honrou o Senhor Jesus com aquele ato. E por causa disso, o Senhor Jesus a honrou. E olha só, Jesus a honrou tanto defendendo ela, diante daqueles que a estavam molestando, como também, olha só como a forma como Jesus diz, ó. Mas a mim nem sempre me tendes. Agora Marcos 14, versículo 8 e 9. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Aqueles que o honram são honrados por ele. Que nós venhamos ter sempre isso em mente, meus irmãos. Esse é um princípio de Deus. Deus, ele honra aqueles que o honram. Então, que nós venhamos a honrar o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Se nós devemos honrar o nosso Pai que nos gerou segundo a carne, quanto mais o nosso Pai celestial, do qual, por meio de Jesus Cristo, nós fomos feitos filhos. Então, que nós venhamos a honrar o nosso Deus, que nós venhamos a honrar o nosso Senhor Jesus. Mas, interessante, né, que lá em Betânia, essa aqui não foi a única ocasião onde Jesus foi ungido em Betânia.
nós vemos que provavelmente, não diz lá que é na casa de Lázaro, mas lá no Evangelho de João, no capítulo 12, é bem provável que seja na casa de Lázaro, porque está ali no contexto. Fala que Marta servia, Lázaro estava sentado à mesa com Jesus, e a irmã de Lázaro e Marta, Maria, ela vai e unge os pés de Jesus. Eu vejo que a situação é diferente. E outra, lá em João vai dizer que é 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes. Então, ou seja, aqui era 2 dias antes. Lá naquele contexto, né, também em Betânia, né, mas provavelmente na casa de Lázaro, por mencionar, né, por nome, Lázaro, Marta e Maria, então provavelmente era na casa de Lázaro e não na casa de Simão, o leproso, 6 dias antes. Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro, vai e unge os pés de Jesus. Veja que o contexto também é diferente, porque não é a cabeça, mas os pés de Jesus que é ungido. E o que acontece? Aqui, ó, tomando reto, desnardo puro, muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Olha só o que vai dizer aqui, ó. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, vejam que no contexto aqui em Marcos não diz que foi Judas. É possível que tenha sido Judas novamente? É possível. Por mais que o texto não diga, mas é possível que tenha sido Judas de novo. Mas veja, aqui, 4 dias antes dessa ocasião, já tinha acontecido, né? Antes de unção já. Ela ungiu os pés de Jesus. Então, os seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Você vê que é muito semelhante, né? Então é bem provável que o Judas tenha, né? Só que olha só o que diz. Próximo. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Agora, voltando aqui para Marcos 14 e no versículo 10. Aliás, só antes do versículo 10. No versículo 5. Olha só, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra ela. Veja que nas duas situações, digamos que tenha sido Judas, né, que falou tanto na primeira como nessa segunda, o Judas avaliou aquele unguento em 300 dinheiros. 300 peças de prata. 300. O que é o dízimo disso? 10% disso? 30. Que interessante, né? Porque o Judas, ele vai agora, olha o que vem na sequência. E Judas Iscariotes, um dos 12, versículo 10 agora, tá? Marcos 14, 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Acontece, aqui em Marcos não diz qual foi esse valor. Mas, deixa eu pegar aqui, ó. Em Mateus 26 e versículo 15, é dito assim, ó, e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. Ou seja, Judas vendeu o seu mestre por 1/10 do valor daquele unguento. Não foi nem pelo valor do unguento. Não foi nem por 10 vezes o valor do unguento. Porque nem se eles tivessem, nem se os sacerdotes tivessem oferecido, em vez de 300 denários, tivessem oferecido 3.000. Isso seria tipo assim, qualquer discípulo do Senhor Jesus, sabe, iria se ofender. Esse quê? 3.000? Isso aí, eles querem que eu venda o meu mestre por 3.000. Não, Judas ele vai lá e por 30, 1/10 daquilo que era, do que foi avaliado, né, a devoção daquela mulher, e que não é, tipo assim, ela não estava ali comprando o Senhor, não estava ali avaliando, assim, eu avalio o preço de Jesus, né, por 300 denários, não, tem nada a ver com isso, aquilo era o que ela podia. Veja, Jesus mesmo diz, né, esta fez o que podia,
o que estava dentro das forças dela, da capacidade dela, do que ela podia ofertar. O que ela podia, ela ofertou. E o que ela podia era um unguento que foi avaliado em 300 dinheiros. O Judas vai lá e vende o seu mestre por 30. Para ver o quão ímpio era esse homem. E como já diz antes, né, a gente já leu em João, né, que ele era ladrão e roubava aquilo que tinha na bolsa. Então, na verdade, a intenção dele é que aquele nardo fosse vendido e ele pudesse tirar a parte dele. Pode ser que ele não fosse pegar todos os 300, né? Ele fosse daqui a pouco pegar 30. E aí, né, já que eu não pude pegar a minha partezinha ali, eu vou dar o meu jeito para pegar de outro, vendendo para o mestre. Então, é um ardil, assim, sabe? Tanto que, olha só, esse homem, ele tem um título, meus irmãos, Judas. Ele tem um título que... Um dos títulos do anticristo. São só dois homens que têm título. O anticristo e Judas. Que é o termo filho da perdição. Essa expressão filho da perdição só aparece duas vezes, meus irmãos. Ela aparece uma vez relacionada a Judas Iscariotes e outra vez relacionada ao anticristo. Para ver o nível de malignidade, de impiedade de Judas. Aquele que vendeu, aquele que traiu a Jesus Cristo. Ele recebeu um título que só vai ser atribuído, além de Judas, ao próprio anticristo. O homem do pecado. Filho da perdição. Mas, né, então está aqui, traidor já recebeu a promessa de receber as 30 moedas de prata e, em troca de entregar, de trair o seu mestre. Versículo 12, Marcos 14, 12. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos. Esses 2 nós vemos no Evangelho de Lucas, que é Pedro e João. Então, Pedro e João são enviados por Cristo. Então, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai-a para nós. Vejam, olha que coisa tremenda. Jesus descreve tudo o que iria acontecer. Novamente, ele já fez isso antes. Quando ele envia os discípulos lá para buscar o jumentinho e tal, né? Ele já descreve passo a passo o que queria acontecer. Agora aqui ele, de novo, faz a mesma coisa. Ele escreve, vocês vão chegar lá, vocês vão encontrar um homem. Vocês vão ver um homem, né, que vai estar levando um cântaro de água. Sigam ele. Quando vocês virem que ele vai entrar numa casa, entrem naquela casa. E aí chegam ao dono da casa, né, e digam as minhas palavras. O mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles já descrevem a reação. Pensa, né? O homem poderia, né, daqui a pouco, dizer, não, mas, né, quem é o teu mestre? Não, sem questionamento. Simplesmente, ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado ali. Preparai para nós. E exatamente da forma como o Senhor disse, como é que está aqui que é o 16, e saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ou seja, tudo, cada detalhe daquilo que o Senhor Jesus disse que iria acontecer, aconteceu. Porque o Senhor tem domínio completo sobre a história, meus irmãos. E nada escapa do seu conhecimento. Cada ato, tudo. Tudo o Senhor já sabe de antemão. Versículo 17 diz assim: e chegada a tarde foi com os 12. Ou seja, Judas estava junto. Judas entrou junto. Chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. Então Judas, né, ele sabia, ele contou para Jesus que ia trair
Ó, Jesus, eu tô indo lá, eu vou te trair, ó. Não. Mas Jesus conhecia os corações. Jesus conhecia as ações. Se ele sabia o que iria acontecer no futuro, sem que as coisas acontecessem antes, que dirá aquilo que já estava feito? Judas já tinha ido conversar com os sacerdotes, escribas lá. Então, em verdade, eu digo que um de vós, se comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, sou eu? E outro disse, sou eu. E é interessante que aqui é o dia em que Jesus institui a ceia do Senhor. Só que nós vemos lá em 1 Coríntios que há uma menção aqui, ó, olha só. Olha como é que começa, né? Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Olha como é que começa, né? Na noite em que foi traído. Tomou o pão, tendo dado graças, tal. Mas veja que, né, ele recebeu e tal, mas a primeira menção não é ao pão, não é ao cálice, não. A primeira menção é a traição. Na noite em que foi traído. O que nós vemos também naquele texto, né? Que nós sempre lemos aqui, quando nós realizamos a ceia do Senhor. O texto diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, nós somos chamados a um autoexame. O que Jesus faz nesse momento quando ele diz, em verdade vos digo que um de vós, se comigo come, há de trair-me? Ele indiretamente, por mais que ele não diz, examine-se a si mesmos, mas ele indiretamente os chama a um autoexame. E eles começam imediatamente, diante dessa palavra do Senhor, a se autoexaminar. E eles não ficam, tipo assim, ó, né, já de pronto, assim, deve ser o fulano, deve ser o ciclano, deve... Não. Qual é? O que nós vemos aqui, a reação deles? A reação deles é de um autoexame. A reação deles é de examinando-se a si mesmos. E é dessa forma que nós devemos participar da ceia do Senhor. Examinando a nós mesmos. Vejam, ó, eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro, sou eu. E o outro disse, sou eu. Eles estavam lhe perguntando, é o fulano, é o ciclano. Não, sou eu. Mas ele respondendo disse, ele não disse assim, é ele, é o Judas. Pega ele. Não, porque o que tinha que acontecer, né, o que precisava haver cumprimento, precisava haver cumprimento. Mas vejam que, apesar de que precisava haver cumprimento das profecias, mesmo assim, Judas, ele não vai poder, naquele grande dia do juízo, dizer assim, eu não tive chance, eu não tive oportunidade de arrependimento. Misericórdia, né? Se teve alguém que teve a oportunidade de se arrepender, foi o Judas. Jesus diz, em verdade, hoje que um de vós comigo come há de trair-me. Aí os discípulos começam, mas sou eu, Senhor, sou eu. E ele ali, né, sabendo que era ele. E ele também é um dos que diz, né, sou eu, Senhor. A gente vê, não lembro se agora se é em Mateus ou se é em Lucas, né? Acho que é Mateus, ele diz assim, sou eu, Senhor. Né? E aí Jesus diz, tu disseste. Os outros discípulos não perceberam, né, que Jesus falou isso para Judas, mas Jesus falou. E aí, mas daí ele disse, é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Um dos 12. E aí, mas olha o que Jesus diz no versículo 21. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Ou seja, estava escrito que ele seria traído. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Olha isso, diante dessa palavra, não seria o caso de Judas, né? Quebrantado ali, confessar, pedir perdão ao Senhor, se arrepender, né? E, mestre,
me perdoa, né? Eu sou o traidor, né, e tal, mas eu não quero mais. Tal. Ele teve a chance de fazer isso. Foi dada a ele a chance de se arrepender? Foi. A chance foi dada. A oportunidade foi dada. Mas Judas quis se arrepender? Judas não quis se arrepender. Então ele não vai poder dizer, né, diante de Deus, no dia do juízo, assim, mas, Senhor, não foi me dada a oportunidade, não foi me dada a chance de arrependimento. Diante dessa palavra. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. Isso que deveria despertar um temor e tremor em Judas, que ele imediatamente iria abandonar o pecado. Mas não, ele não quis. Ele estava tão agarrado ao pecado dele, da avareza. Esse era o principal. Né? Havia outros pecados ali. Mas a avareza era uma delas. E o principal. Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso nós devemos vigiar o nosso coração em relação ao amor ao dinheiro. Porque por amor ao dinheiro foi que Judas traiu o seu mestre. E se o pecado mais horrendo que nós, sabe, nos lembramos, que é essa traição, foi motivada por amor ao dinheiro, nós devemos também vigiar os nossos corações. Um dos 12, um daqueles que acompanhou o ministério de Cristo, um daqueles que foi enviado a pregar, que foi enviado a operar curas, um destes traiu o seu mestre por amor ao dinheiro. Que nós não venhamos ser aqueles que trairão a Jesus por amor ao dinheiro. Porque ao longo da história, não só Judas, muitos outros têm abandonado Cristo, têm sido infiéis a Cristo por amor ao dinheiro. Que não sejamos nós. Que vigiemos nossos corações. Em relação à avareza, em relação ao amor ao dinheiro. Versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Então aqui nós temos, né, esse aumento, né, da instituição da ceia do Senhor. E aí, existem aqueles que distorcem as palavras de Cristo. Porque Jesus disse, ó, tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois Jesus diz, né, após tomar o cálice, dar graças, né, ele diz, todos beberam dele, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Ao Jesus falar, isto é o meu corpo, e ao Jesus falar, isto é o meu sangue, isso significa que, literalmente, aquele fruto da vide, aquele suco de uva, havia se transformado em sangue? Ou havia, né, como os católicos gostam de usar a expressão, transubstanciado em sangue? Significa que o pão que Jesus tinha ali na mão, que ele abençoou, significa que aquele pão havia se transubstanciado. Agora a substância daquele pão era a substância do corpo de Jesus. É isso? É óbvio que não. Não faz sentido. É algo completamente sem lógica. É algo que... Vamos lá. Uma vez que o suco da uva, o fruto da vide, como Jesus fala aqui, né? Em verdade eu vos digo que não beberei mais do fruto da vide. A bebida que melhor se encaixa com o fruto da vide, né, não é a bebida fermentada, mas a própria, né, o próprio suco em si. Né, fresco, sem fermentação. Ou seja, o suco da uva é a bebida que melhor se encaixa na descrição de fruto da vide.
Então, aquele suco de uva que havia no cálice, né, se ele tivesse se transubstanciado em sangue, Jesus poderia se referir a ele ainda como fruto da vide? Não, não faria sentido. Ele ia dizer, é sangue, agora passou a ser sangue, porque isso é o que os católicos afirmam, né? Agora não é mais, eles usam vinho, né? Vinho alcoólico. Agora não é mais vinho, agora é sangue o que tem ali dentro. Por mais que a aparência, o cheiro, tudo é do vinho, mas eles dizem, não é mais vinho, é sangue. Mas como é que Jesus se refere ao conteúdo daquele cálice? Jesus continua se referindo ao conteúdo do cálice, mesmo após dizer, olha só, ele diz assim, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que por muitos é derramado. Mas olha o que Jesus diz depois de dizer isto é o meu sangue. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide. Ou seja, ele continua se referindo ao conteúdo do cálice como fruto da vide. Por quê? Porque não deixou de ser fruto da vide. Não houve uma transubstanciação, porque não existe. Isso é uma fantasia. Essa falsa doutrina, essa heresia da transubstanciação é uma fantasia, é uma fábula. Então, o cálice, meus irmãos, fruto da vide, o suco de uva, ele simboliza o sangue de Jesus. Ele significa, ele tem um significado. Ele aponta para o sangue, mas aquilo não vira sangue. Como eu estava falando na quinta-feira. Quando Jesus transformou a água em vinho, mudou completamente. Ele transformou. Aquela água não estava assim, tipo assim, Jesus mudou a substância da água, né? E daí estava lá o mestre Sala bebendo água, inodoro, incolor, tudo como água, né? Mas daí lá, né, Jesus dizendo assim, não, mas peraí, eu operei um milagre, eu transformei, né? É vinho, tá? A substância é vinho, mas a aparência, eu sei que a aparência é de água e tal, mas não, é isso que aconteceu? Não. O cara nem sabia que o que estava nas talhas, originalmente, quando foi, né, enchido, era água. Mas quando chegou lá para ele, bebeu, isso aqui é o melhor vinho. E entenda-se também, assim como aqui na ceia, o suco de uva. Tá? Por quê? Porque oinos, a palavra grega, né, oinos, que é traduzida por vinho nas nossas Bíblias, ela carrega ambos os sentidos, tanto o de vinho alcoólico como o do vinho novo. Ou seja, o vinho não fermentado, o suco da uva não fermentado. E é o contexto que vai indicar quando que este vinho é alcoólico e quando que o vinho é apenas suco. E o contexto da festa de casamento, ali onde Jesus transforma água em vinho, é um contexto que indica que não era vinho alcoólico. Jesus não poderia estar ali contribuindo com a bebedeira né, e com o pecado, uma vez que com esse milagre ele principiou os seus milagres e manifestou a glória de Deus. Então, a glória de Deus não é manifestada em meio à promoção do pecado. Bastava uma pessoa se embebedar para Jesus ser cúmplice da bebedeira. Não precisava nem ser todo o pessoal da festa. Então, com certeza, Jesus não foi cúmplice, não estimulou, não promoveu bebedeiras, né, com os seus milagres. Mas, voltando aqui. Então, não existe tal coisa como um milagre, né, onde algo, né, a substância de algo é mudada, mas a aparência dela não muda. Né? Não existe isso. Sabe? Todos os milagres de Jesus, quando o cego viu, os olhos deles foram transformados, foram curados. O leproso era purificado completamente. A aparência dele mudava. A aparência daquela pele toda cheia de feridas e tudo mais, né, apodrecida ali, ficava restaurada. Então, todos os milagres onde o Senhor opera na natureza, né, transformando algo, a aparência daquilo
muda conforme essa transformação. Ou seja, a aparência também vai indicar o milagre. Então, não existe um milagre tal como eu disse, eu estou com câncer. Aí, quando vê, eu continuo ali com os tumores e tal, mas Deus já operou o milagre, eu fui curado. Eu sei que na confissão positiva, nessa heresia, o pessoal, né, fica afirmando que já está curado mesmo estando ainda, né, todo doente. Interessante, né? Porque na confissão positiva vai ter algo parecido, né, com o que ocorre no catolicismo, na transubstanciação. Mas, tanto a transubstanciação é uma heresia, como a confissão positiva também é uma heresia. Ambas estão erradas. Ambas não são bíblicas. Então, dizer que eu estou curado, o cara ali, o cara é cego, não enxerga. E aí alguém vai lá, ora pelo cego, e aí começa a dizer assim, agora tu já está curado. Tu já, mas não estou enxergando nada ainda. Não, mas pela fé tu já está curado, o milagre já aconteceu. Não existe isso, gente. Milagre é milagre. Quando Deus opera e transforma algo, ele literalmente muda tudo. Então o cego passa a ver. O paraplégico passa a andar. Então, não existe tal milagre da transubstanciação. Isso, todos os aspectos, biblicamente, e até, não é um argumento válido para nós, tá? Nós não precisamos disso, não usamos de filosofia e coisa do mais. Mas até filosoficamente é inválido, porque eles tentam usar da filosofia de Aristóteles para provar a transubstanciação, e mesmo dentro daquela filosofia humana de Aristóteles, mesmo nessa filosofia que eles tentam usar como base, não se encaixa. Então, tipo assim, é completamente sem razão, sem lógica e, né, algo completamente desprezível esse tipo de doutrina. Voltando aqui. Então, comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, o partiu. Então, é o que nós devemos fazer. Na ceia, a gente segue esse passo a passo de Cristo. A gente abençoa o pão. O pão ele é partido. E nós tomamos e comemos o pão. E é interessante que no catolicismo, né, não há essa questão do comer, né, de fato, porque pode mastigar a hóstia. Normalmente, para tu comer algo, tu mastiga, né? Pode mastigar a hóstia, não pode? Imagina mastigar, né, o corpo de Cristo, né, e tal, não. Então, tipo, faz sentido. O que Jesus diz aqui? Jesus disse, tomai e comei. Isso é o meu corpo. Só qual o significado disso? Significa que era literalmente o corpo de Jesus ali? Não, o corpo de Jesus estava ali na frente deles, estavam vendo o corpo de Jesus. É óbvio que aquele pão não era literalmente, né, no sentido de ter sido transformado no corpo de Jesus. O que os discípulos entenderam? E o que é a realidade? É que aquele pão significava, aquele pão representava o corpo de Jesus, que seria entregue por eles na cruz. Ou seja, o pão era um símbolo. Um símbolo. E vejam, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11. Olha só. Tendo dado, capítulo 11, versículo 24. 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. Ok. Só que, se nós voltarmos no capítulo 10, o que diz aqui? 1 Coríntios 10, versículo 16. Porque o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Opa! Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Alguém acha que vira pão?
A gente virou, literalmente nós somos um pão? Ou o pão apenas está simbolizando a nossa comunhão, a nossa unidade em um só pão? O pão está simbolizando a nossa unidade, a nossa comunhão. Porque é que o pão simbolizaria a nossa unidade, seria um símbolo, estaria representando, estaria significando a nossa comunhão, a nossa unidade, mas em relação a Cristo, não, em relação a Cristo é um milagre que se transforma. Não pode ser um símbolo, não pode, né, estar apenas representando. É 2 pesos e 2 medidas. Não faz sentido. Se o ser, né, o verbo ser é, num caso, no nosso caso, entendemos que é um símbolo, é óbvio que no caso de Jesus também é um símbolo. Jesus diz, eu sou a videira. Alguém acha que Jesus é uma planta? Jesus é o caminho. Alguém acha que Jesus é uma estrada? Literalmente. Então é óbvio que quando Jesus fala eu sou, e ele aponta, né, ou isto é simbólico. É representativo. Então, voltando aqui para Marcos, né, comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu e deu-lhe e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Aqui em Marcos não diz, fazei isto em memória de mim, mas nós vemos tanto em Lucas, como nós vemos também ali em 1 Coríntios 11, né, que Jesus ele acrescentou essas palavras, fazei isto em memória de mim. Então, o que é a ceia do Senhor? A ceia é um memorial, ou seja, nós estamos relembrando. A ceia não é um sacrifício, onde Jesus está novamente sendo sacrificado por nós. Onde o sacrifício de Cristo está sendo atualizado por nós. Misericórdia. Não é isso. A ceia do Senhor é um memorial. Nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus que foi feito uma vez por nós na cruz. E somente uma vez. Então aquele sacrifício foi perfeito. E nós realizamos a ceia em memória desse único sacrifício. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. É interessante que os leigos no catolicismo participam do cálice? Não participam do cálice. Mas o que é? Mas peraí. A ceia foi instituída como? Ó, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tá? Todos tomaram e comeram. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam. É interessante que, pelo menos aqui em Marcos, não é dito assim, ó, que todos comeram do pão. Eu não estou dizendo que alguém não comeu, tá? Que alguém deixou de comer. Todos comeram do pão. Mas vejam que o texto, aqui em Marcos, ele diz, ó, tomai e comei, isto é o meu corpo. E não há uma ênfase de que todos comeram. Tá? Eu só digo isso, que a ênfase, né? É óbvio que todos comeram, mas não houve ali escrito uma ênfase expressa, né, de que todos comeram. Mas, diferente, no caso do cálice, há essa ênfase. Porque justamente, né, no ponto onde é suprimido, né, no catolicismo, né, onde as pessoas não participam do cálice, só o padre, só, né, o sacerdote. No caso aqui, o texto é bem claro em dizer, aqui sim é dito com todas as letras que todos participaram. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. Que é para mostrar como, né, de fato, a doutrina católica em relação à Santa Ceia, em relação à Eucaristia, a Eucaristia vem desse dar graças, né, é completamente herética, completamente errada. O padrão bíblico é bem diferente daquilo que é praticado no catolicismo. O padrão bíblico é outro. E nós devemos seguir o padrão da Escritura. Nós não temos nada a ver com as doutrinas do romanismo. Então, todos beberam do cálice e disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Da mesma forma, isto é o meu sangue. Não se transformou no sangue. Isto é no sentido de, isto significa, isto representa o meu sangue. Isso é um símbolo do meu sangue. Esse é o sentido das palavras de Cristo.
Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Então essa ceia, ela também aponta, ela tanto é uma memória do sacrifício de Cristo no passado, como a ceia do Senhor que foi instituída por Cristo aqui nesse dia, que o Senhor mandou que nós fizéssemos em memória dele, ela também aponta para a vinda do Senhor, quando nós estaremos para sempre com ele e nós estaremos à mesa com ele no reino de Deus. Vejam, olha a promessa de Cristo aqui. Em verdade, eu digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Então, a ceia já foi instituída tanto como uma memória em relação ao sacrifício de Cristo no passado, mas também ela aponta para uma expectativa em relação ao futuro. Por isso quando a gente, voltando lá para o texto de 1 Coríntios 11, nós lemos lá o seguinte, ó. Semelhantemente também, versículo 25, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, está apontando para a vinda. Então, que nós devemos sempre nos lembrar. Esse é o objetivo da ceia. Nós sermos relembrados. Nós nos relembrarmos do sacrifício que Jesus fez por nós, levando os nossos pecados na cruz, mas também nos lembrarmos que Jesus Cristo ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar para reinar. E aí, por fim, nós temos aqui, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Se nós formos ler, né, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, a gente vai ver que no momento que termina a ceia, né, e antes de eles cantarem o hino para irem para o Monte das Oliveiras, acontecem outros eventos. Então, muita coisa acontece, né, descrito nos outros evangelhos, entre o versículo 25 e o versículo 26. Mas não é o caso, né, de a gente abordar hoje aqui, até mesmo porque, né, o que eu estou expondo aqui é o Evangelho de Marcos. Né? Então, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que nós possamos, sabe, toda vez que participarmos, né, da ceia do Senhor, com entendimento, né, discernindo o que estamos fazendo. E vejam que, quem é que participou da ceia aqui? Quem participou da ceia, dessa primeira ceia, quando a ceia foi instituída? Os discípulos. O que acontece? Eu sei que existem igrejas, meus irmãos, que promovem um tipo de ceia aberta. Né? Ou seja, uma ceia onde todos podem participar. Né? Quem quiser pode participar da ceia. Mas não é o caso nosso. Né? Nós não fazemos a ceia aberta. Por quê? Por causa de vários princípios da Escritura. Eu vou explicar quais são esses princípios. Tá? Primeiro, vejam que a ceia ela foi instituída num contexto da Páscoa. Jesus estava ali comendo a Páscoa. Quem eram aqueles que poderiam participar da Páscoa? Aqueles que eram circuncidados. Somente os circuncidados podiam participar da Páscoa. E a circuncisão era um sinal de quem estava na aliança com o Senhor. O que acontece? Nós temos a circuncisão de Cristo. O que é a circuncisão de Cristo? É a regeneração. É quando nós somos regenerados. Quando nós nascemos de novo, nos convertemos, nós somos circuncidados em nossos corações com a circuncisão de Cristo. E somos, então, batizados em Cristo. O que acontece com aquele que é batizado em Cristo? Ou seja, que tem, né, essa experiência de regeneração. Ele vai dar testemunho disso sendo batizado nas águas. Então, o batismo nas águas, ele está apontando para a realidade interior do batismo em Cristo. Então, da mesma forma como na lei de Moisés exigia-se, vamos dizer assim, o povo era chamado a ter os seus corações circuncidados? Sim. Moisés diz para o povo que eles deveriam circuncidar o coração.
que ele está dizendo? Que eles deveriam se converter verdadeiramente. Mas isso não implica, por mais que essa circuncisão do coração, ela era uma realidade na antiga aliança, não implica que a circuncisão na carne fosse algo dispensável. O importante é eu ter o meu coração circuncidado. Não. Você deveria demonstrar esse sinal da aliança, de que ela estaria numa aliança com Deus, também circuncidando a carne. Agora, no Novo Testamento, por mais que, sim, o batismo nas águas, ele é algo que, se a pessoa se converteu, mas não deu o tempo de ser batizada, não vai perecer isso, não vai fazer diferença no sentido de ela não ser salva porque não foi batizada nas águas. Mas agora, uma vez batizada em Cristo, o batismo nas águas não pode ser desprezado. E assim como não se poderia participar da Páscoa quem não era circuncidado, a prática, se nós formos olhar todo o histórico da igreja e o padrão, a analogia das Escrituras, ninguém participaria da ceia antes do batismo. Esse é o padrão que nós vemos. Agora, um outro aspecto em relação ao batismo e discipulado. Jesus, ele manda que nós façamos discípulos. E nós vemos esse ide em duas circunstâncias. Tanto, não que são as únicas circunstâncias, tá? Mas, aqueles momentos onde Jesus, dá o ide para a igreja. Que é tanto em Marcos, capítulo 16, aí diz assim, Marcos 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então vejam que ele mandou pregar e batizar. A mesma coisa nós vemos, só que com outras palavras, aqui em Mateus 28. Chegando, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o que publicamente demonstra que alguém se tornou um discípulo, eu não estou dizendo que é o ato que alguém é feito um discípulo no batismo nas águas. Não. Quando é que alguém se torna um discípulo de Cristo? Através do batismo em Cristo. Ou seja, através do novo nascimento. Através do crer no Evangelho. Aí é que alguém se torna um discípulo de Cristo. Tá? Então, por isso que alguém que morre sem ter sido batizado nas águas, desde que tenha crido, era um discípulo de Cristo. Está salvo. Mas agora, publicamente, qual é o testemunho que eu dou de que eu, a partir de agora, eu sou um discípulo de Cristo? Esse testemunho ele é dado por meio do batismo. E onde publicamente a igreja vai reconhecer, aqui temos um discípulo de Cristo, por meio do batismo nas águas. Por mais que a realidade desse discipulado, ela já iniciou no batismo em Cristo, através da conversão, do novo nascimento. Mas veja que o ato inicial, uma vez que alguém se converte, qual é o ato inicial? O ato inicial simbólico, porque o batismo também é simbólico, o batismo nas águas. O ato inicial simbólico é o batismo nas águas ou o ato inicial simbólico é a ceia? O ato inicial simbólico é o batismo nas águas. Esse é o padrão. Jesus diz, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. O verbo que vem na sequência daquele que foi feito um discípulo é o batismo. Tanto aqui em Mateus como em Marcos. E depois nós vemos isso na prática, lá em Atos dos Apóstolos. Em Atos 2, nós vemos aquelas pessoas se convertendo, 3.000 se convertem e são batizados. E depois, na sequência, esses que são batizados, é dito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. Ou seja, a comunhão, o partir do pão, é algo que vem na sequência após o batismo. Após serem admitidos à membresia da igreja. Então, assim como na analogia da fé, nós vemos a circuncisão e participação da Páscoa. Então, batismo
participação da ceia. Essas são as analogias, né? Como dizem, é um princípio, né? Analogia da fé, é escritura comparada com escritura, princípio, né, comparado com princípio. Então é isso. E quem é que estavam ali, então, participando da ceia? Os discípulos. E todos eles, algum deles, será que não era batizado? Não, todos eles tinham sido batizados. Tanto é que nós vemos, né, que depois que Jesus ressuscita, né, eles estão ali pregando em Atos, tu vê alguns dos apóstolos sendo batizados novamente? Não. Por quê? Porque eles já haviam sido batizados antes. Então, tudo isso só para também explicar esse aspecto, né, da ordem, né, que nós vemos na Escritura em relação ao batismo e à ceia do Senhor, essas duas ordenanças que o Senhor deixou à igreja, esses dois símbolos. Um que aponta o batismo nas águas, que aponta para a pessoa sendo colocada no corpo de Cristo, e a ceia do Senhor, que aponta para aquele que está em Cristo e que é então alimentado por Cristo. Então é isso, meus irmãos. Queria chamar agora aqui o Diácono Gaúcho para nós concluirmos.